Eclesiastes capítulo 3 diz: tudo tem, capítulo 3, né, a partir do verso 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Eclesiastes 3, verso 1. Eu também estou espelhando aqui. Tudo tem o seu propósito. Eclesiastes é no Antigo Testamento. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então vamos orar mais uma vez. Pai, neste momento, ó Deus, também eu te peço que o Senhor esteja falando aos nossos corações através da tua palavra. Ó Deus, unja-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito Santo. Fale através da minha vida, usa-me conforme o Senhor deseja, ó Pai, e que cada um dos meus irmãos e irmãs estejam com seus corações abertos, seus ouvidos abertos, corações abertos à tua palavra. Se assim conosco, abençoando a tua palavra, eu te peço, te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero nessa noite, irmãos, falar sobre o Senhor do tempo. O Senhor do tempo. A gente pensamos, né, o homem pensa, as pessoas pensam, nós pensamos, eu penso, todos nós pensamos que nós somos senhores do tempo. O que isso significa? Significa que a gente acha ou pensa que controla o tempo, controla os tempos, né? E quando eu falo de tempo de uma forma geral, em todos os acontecimentos, de certa forma, ou seja, ter um controle sobre as coisas e no tempo, né? E principalmente no tempo, né? E aí então a gente vê que na verdade quem é de fato o Senhor do tempo é Deus. Por quê que Ele é o Senhor do tempo? Deus, Ele é Senhor do tempo porque Ele é eterno. Você é eterno? Eu sou eterno? Não. Neste mundo, nós somos temporais, né? Nós passamos neste mundo. Deus nos promete a eternidade, mas uma eternidade com Ele. Amém? Ele que é eterno. Então, Deus, Ele é o Senhor do tempo. E Eclesiastes, então, que é o livro do... Eclesiastes significa pregador, é de um homem. Quando a gente lê o livro de Eclesiastes, nós vamos ver que ele é um homem que refletiu muito sobre o tempo, porque a palavra tempo, ela é, no livro de Eclesiastes, uma das mais empregadas do que em qualquer outro livro bíblico. Empregada no sentido deste tempo relacionado ao tempo do homem nessa terra, o tempo dos acontecimentos neste mundo. Ou seja, isso significa que Eclesiastes, como um pregador, ele está aqui trazendo uma mensagem sobre as suas reflexões, já que o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria. Assim como o Provérbios, ele é um livro de sabedoria. Alguns vão, inclusive, dar a autoria deste livro como sendo do sábio Salomão. Não sabemos. Mas devido à sabedoria que ela nos aponta. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a questão do tempo. Quando pensamos sobre o tempo, vemos, biblicamente falando, e aí o salmista Davi dizendo sobre o tempo do homem que passa muito rápido, passa como um sopro, e de fato, é verdade. Como passa o tempo, e as coisas acontecem na nossa vida e é muito rápido. Comece a pensar sobre a sua vida, né? Há pouco tempo atrás, eu me converti com 12 anos de idade, e hoje eu estou com 50. O tempo passa, não é verdade? As coisas passam, e é justamente esta temporalidade que é marcada no livro de Eclesiastes. Deus é o Senhor do tempo, mas o homem, ele é temporal. Ele é temporal não só na sua passagem de vida, nós somos temporais na nossa passagem de vida, mas as coisas também são temporais.
Ou seja, não dá para você eternizar algo na sua vida neste mundo. Queremos muito fazer isso, não é? Queremos. Mas as coisas passam. Então, o ensinamento que ele traz é justamente para que a gente consiga lidar com isso. Mas lidar com isso sabendo que nós temos na nossa vida, aqueles que temem ao Senhor, têm o Senhor do tempo nas suas vidas. Amém? Então, Deus é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo da tua vida. Amém? Então, seja grato com aquelas coisas que passaram pela sua vida. E a gente vai ver um pouquinho aqui nesse capítulo 3, justamente de coisas que devemos refletir sobre esta passagem, essa nossa rápida passagem por este mundo, e sobre o tempo, e o tempo das coisas, sabendo que Deus é este Senhor que está acima. Então, se nós nos rendemos a Ele e entendemos essas coisas, diante da sua presença, certamente seremos agraciados por Ele. Agraciados já com este próprio entendimento, ou seja, com o nosso coração tranquilo, né? Com o nosso coração em paz. Então, ele segue, né? E a primeira coisa que ele vai dizer, que neste mundo, né, Deus é o Senhor do tempo, e neste mundo, criado por ele, amém? Num determinado tempo, lá a gente vê em Gênesis, né, Deus não criou tudo de uma vez, então as coisas não são todas de uma vez. Já nos ensina a palavra de Deus desde o Gênesis, com a criação, que Deus não criou tudo de uma vez. Nós somos imediatistas e queremos que as coisas aconteçam no tempo que a gente quer e a forma como a gente quer, mas as coisas têm o seu tempo determinado, né? Tempos e propósitos. Devemos entender que não é tempo pré-determinado, não é tempo pré-estabelecido, mas são tempos que são determinados, de certa forma, e ele coloca muito bem na sequência deste verso, né? Tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, quando acontece, há algo que se acontece em determinado tempo, não é predeterminado. Predeterminado é quando eu predetermino que vai acontecer em determinada data, em determinado local, em determinada situação. Mas a palavra de Deus não fala isso. Ela fala que há tempos determinados, né? Com sabedoria, justamente para todo... há tempo para todo propósito debaixo do céu, né? Tempo determinado, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, ele começa justamente aqui no verso 2 do capítulo 3, com a vida e a morte. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Ele é, de fato, um sábio que está estabelecendo os tempos aqui que são... digamos assim, os mais pontuais, eu não quero falar assim os mais radicais, mas os mais pontuais na vida, não é? Que é o tempo de nascer e realmente o tempo do término, de morrer, para tudo, seja para a vida humana, seja para a vida animal, seja para as plantas, sejam para os próprios propósitos, porque ele não fala de propósito, ele não fala lá em cima, né? Não falou lá no verso 1, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo, então, para todo propósito debaixo do céu. Então, não somente a vida, que há um tempo do nascimento, mas há um tempo também do acabar, né? E nós devemos ter isso de forma não horrível para a gente, né? Não traumática, porque é a palavra de Deus e ela está falando, né? Que é um ciclo natural. Nós ocidentais temos esse conceito da morte como algo horrível, né? Algo muito terrível, mas é colocado aqui no livro de Eclesiastes de forma... que é um processo, um processo natural da vida. Infelizmente, claro, que nos entristecemos como alguém que amamos parte, né,
antes da gente, por exemplo, quanto é difícil, né, para os pais quando seus filhos partem antes, né, partem para a eternidade antes deles. Porque a tendência justamente destes tempos determinados, e aí sim é que os pais partam para a glória, né, para a eternidade, antes dos seus filhos. Né? Aí a gente começa a entender a questão do tempo determinado. Mas isso não significa que ele é pré-determinado, que vai acontecer dessa forma. Então, há tempo de nascer e tempo de morrer, não somente para toda a vida nessa terra, mas também para os propósitos, para os planos e propósitos. Mas lembrando que Deus é o Senhor do tempo. Amém? Quantos planos e propósitos a humanidade fez desde o seu nascimento, não é? Desde do momento em que a humanidade se fez nessa terra. Tiveram muitos planos e propósitos, e nesses planos e propósitos, homens, mulheres, pessoas passaram por essa terra, né? Construíram, né? Fizeram coisas, e aí estamos hoje aqui, também fazendo parte deste plano e propósito. E aí ele coloca justamente no verso 2, no verso 3. No verso 3 aqui ele vai dizer que então há tempo, né, de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar, né, tempo de derribar e tempo de edificar. São os planos e propósitos. Que queira ou não queira, e muitas vezes nós não queremos, vão acontecer. Amém? Alguém pode dizer amém? Amém. Mas não queremos muitas vezes dizer amém. Mas sim, assim como há o tempo de plantar, e há o tempo de se arrancar do que se plantou. E quando se arranca o que se plantou, né, se colhe, né, e se mata a planta. Mas a planta gera algo para a vida, como o próprio alimento. Né, quando se colhe o trigo, a planta do trigo morre. Você vai ter que plantar um novo trigo. Mas aquele trigo colhido, ele vai servir para produzir o alimento, para produzir o pão. Então há um ciclo. Quando uma pessoa parte neste mundo, ela deixou plantado coisas. Bem? Ela deixou, e principalmente, ela deixou aquilo que Jesus mais deixou neste mundo, que foi o amor. Amém? E os que partem em Jesus, partem deixando o amor do Mestre, o seu amor pelo Mestre, o seu amor que o Mestre ensinou a sua vida às outras pessoas, ou seja, o seu próprio amor, né? Ali para aqueles com quem ela teve contato. Amém? E isso é o que mais fica no coração das pessoas. Por isso que Jesus vai dizer, olha, ajuntem tesouros no céu, ou para o céu. O que é o tesouro do céu? Quando você, então, proclama o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus, você está proclamando, você está, na verdade, buscando ajuntar o maior tesouro que é considerado para Deus, que são as vidas humanas. Porque essas, sim, vão para Deus, e aquilo que a gente ajunta nessa terra passa. Não é? Se deixamos, se ajuntamos, quando partimos, desfrutamos até certo ponto, mas partimos e vai ficar para uma outra pessoa desfrutar. Não é isso que acontece? É isso. Mas o amor de Deus permanece. Aquilo que você plantou vai permanecer. Então, há tempo de matar e tempo de curar.
aqui, certamente, o Eclesiastes está falando ele começa falando sobre plantio, né, e colheita. Ele está falando para um povo que era agrícola, um povo que trabalhava com a pecuária. Então há um tempo de matar e um tempo de curar, ou seja, há um tempo em que você vai curar o seu gado, né, a ovelhinha lá, e eles tinham muitas ovelhas, enfim, o gado pequeno. Então você vai curar porque está machucado, mas às vezes tem um tempo que você vai ter que matá-la. Seja para sacrificar, né, fazer o sacrifício para Deus, lá, porque eles faziam esses sacrifícios, né, ou seja, para você se alimentar. Então a gente, hoje, né, a gente não vê muito isso. A gente já chega no supermercado e tem lá o frango, tem lá o porquinho, tem lá a carne de boi, né? Tem lá, já tudo cortadinho, tudo, mas animais foram mortos. Tempo de matar, tempo de curar. Quem cria gado, quem cria esses animais, eles tratam lá, porque muitos animais eles recebem injeções, enfim, recebem um tratamento, porque eles podem ter doenças e vir a morrer. Então há um tempo de curar, mas há um tempo de matar, e é isso que ele está falando. Ou seja, também na nossa vida, sobre o trabalho, há tempos, né, como este também. Tempos em que você vai tratar determinada coisa, mas tempos que você vai ter que acabar com ela. Tá? Tempo de derribar, ou seja, tempo de destruir, né? E aqui no sentido de construção, e tempo de edificar. Quantas vezes? Né? Muitas vezes precisamos aí numa reforma quebrar as coisas, mas é necessário que se faça, que se quebre, para depois então construir, reconstruir, trabalhar. Então há este ciclo que ele está falando. Pense, por exemplo, numa construção, uma construção antiga, por mais que ela tenha sido muito bem feita, né? Como são as construções aqui do Rio de Janeiro, os palácios, né? Aquelas construções que vêm lá quase desde o Império, né? O Brasil Império, muitos prédios que têm que passar por reformas, porque as suas estruturas elas começam a ficar deterioradas. E precisam, né, de reformas, não só reformas de embelezamento, né, não só reformas estéticas, mas reformas estruturais. Então, as coisas, nesse tempo, elas passam. É isso que ele está dizendo, que as coisas são temporais. Deus é o Senhor do tempo, mas as coisas são temporais. As coisas passam. É o trabalho, a produção, elas têm o seu tempo, de utilidade. As coisas têm o seu tempo de utilidade. E aí eu estou dizendo isso aí porque o Eclesiastes está falando isso e nos ensinando para que a gente entenda o que é importante de fato na nossa vida. Porque muitas vezes nós nos apegamos a determinadas coisas, sejam elas materiais, sejam elas, e aí que ele vai falar sobre também relações ou relacionamentos, que passam, ou são passageiros de certa forma, que vão ter o seu tempo, né? E que determinados apegos podem nos trazer aí dificuldades. Pode trazer você aprisionamentos. Né? E quais são os aprisionamentos? Né? Se você se apega a determinada coisa e essa coisa ela se deteriora por alguma questão. E aí, se o seu coração estava muito lá, você vai se entristecer.
Então, entender, e o que ele está querendo passar para a gente, é que a gente entenda que as coisas são temporárias. As coisas e a vida humana. E o que a gente pode ter nesta relação, seja com as coisas e com as pessoas, que elas de fato sejam algo que foi bom para a nossa vida. Tanto para o bem que você utilizou, amém? Estou dizendo isso porque quantas pessoas têm tantas coisas, né, neste mundo, na verdade, tem tantos bens, mas não podem usufruir deles, muitas vezes. Né? E muitas vezes também, muitos se agarram a isso e não desfrutam dos relacionamentos familiares, da família. Então, seja nos seus relacionamentos, seja nos seus relacionamentos com as coisas neste mundo, você teve este tempo. Amém? E cada tempo na sua vida é um tempo. E este tempo deve ser um tempo aproveitado também. Amém? E aproveitado com o seu Deus, que está contigo. Amém? Ele sim é eterno. Então ele diz no verso, capítulo 3 ainda, né? Capítulo 3, verso 4 e 8 de Eclesiastes. Tempo de chorar e tempo de rir. Olha só. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Então ele coloca aqui até duas coisas interessantes, porque chorar e rir é algo que não é algo tão profundo. Muitas vezes choramos em determinadas situações, rimos em determinadas situações, quando alguém conta uma piada engraçada, por exemplo, mas há um tempo também que pranteamos, ou seja, choramos com profundidade. Mas há um tempo também em que saltamos de alegria. Amém? Então há momentos nessa nossa vida. Para dar exemplos, por exemplo, um exemplo de felicidade, e eu creio que esse é um exemplo de felicidade do cristão, que ele salta de alegria, é quando ele se converte. Quando ele recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor Jesus realmente faz parte da sua vida, entra no seu coração, é um momento de saltar, amém? Um momento de prantear é quando perdemos uma pessoa, alguém tão querido nas nossas vidas. Sim. Mas são situações no qual não temos controle do tempo. Deus é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor. E é a Ele quem devemos ter este respeito e nos direcionarmos a Ele para entendermos o tempo em que estamos vivendo. Amém? Jó é um grande exemplo disso. Né? Entendemos o tempo, mas entendendo também justamente que que todos estes tempos eles não podem ter duração eterna nessa terra. Amém? Ou seja, você não vai chorar o tempo todo? Não. E você não deve. Você também não vai rir o tempo todo. Não dá. Também o tempo todo você não vai prantear, ou seja, se entristecer e chorar profundamente. Mas também você não vai o tempo todo saltar. Porque há tempos que essas coisas acontecem na nossa vida.
Então você não pode ficar parado em nenhum desses tempos. É isso que ele está dizendo. Nestes tempos aqui, neste mundo, eles não são eternos. Eterno é Deus. E Ele é Senhor do tempo. Amém? Então esteja com Ele no tempo em que você estiver aqui na sua vida. É isso que Ele vai estar nos ensinando aqui. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. E o que significa isso? Lá em Israel, as pedras, é muito interessante porque as pedras, elas fazem parte do cenário, né? De Israel tem muita pedra. E aí as pedras são usadas inclusive para construções, né? O espalhar pedras aqui, muitas vezes eles espalhavam as pedras para escolher quais as melhores pedras para se construir. Então há tempos na tua vida que você vai ter que espalhar, né, para ver nos seus relacionamentos, nas suas coisas, o que é importante para você escolher, para você então novamente ajuntar essas pedras e construir e reconstruir. Amém? Há esse tempo. Há o tempo então de abraçar e o tempo de afastar-se de abraçar. São tempos também. Quantos amigos que tivemos nessa vida que abraçamos, né? Em comemorações, em aniversários, então em diversas comemorações. Então há um tempo de abraçar, mas há um tempo de afastar-se de abraçar, ou seja, que não há mais como estarmos abraçando o tempo todo, não é? Porque também este abraço, ou estas relações, não são eternas nesta terra. Não são eternas nesta terra. Mas devemos lembrar que o Senhor Deus é o Senhor do tempo. Ele sim é eterno. Amém? E quando Ele nos chama à eternidade, devemos pensar assim e nos alegrar, porque estaremos com Ele na eternidade, com todos aqueles que com Ele também estiveram nessa terra e desejaram a eternidade para com Ele. Então vamos nos encontrar. Amém? A eternidade para com Deus. Mas nesta terra, devemos aqui ouvir a voz do pregador Eclesiastes, que sabiamente nos diz: nada neste mundo é eterno. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Né? Tempo de guardar, mas tempo de gastar também. Né? Tempo de rasgar, mas tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Então, quando ele coloca essas questões dos tempos aqui, é justamente para indicar que nenhum tempo ele é e deve ser duradouro, somente ele permanecendo. Ele não é eterno. Ele não pode ser eterno aqui nessa terra. Aqui nessa terra. Amém? Não pode. Então, os tempos se intercalam, as coisas se intercalam na tua vida. É isso que ele quer, está nos ensinando aqui. E devemos entender. Mas que Deus é o Senhor do tempo. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, a dica que ele dá para mim e para você aqui, ao final, é o que ele diz no capítulo 2, verso 24 a 26. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho.
No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ou seja, Deus, Ele é o Senhor do tempo, e é nele que você deve colocar o seu coração, para que Ele faça que você entenda todas essas coisas, e que você tenha a alegria vindo dEle. Amém? Porque você pode ter. Mesmo em meio a passagens como essa que ele vai dizer, né? Tempo de chorar, ou tempo de prantear, mas o Senhor é aquele que restaura a alegria nos corações, porque as coisas deste mundo não são eternas, mas o Senhor, não somos eternos neste mundo, mas o Senhor é Senhor do tempo. Amém? Ele é eterno, e Ele nos chama para a eternidade, para com Ele. Amém? Então, por isso que eu desejo que todos, por isso que eu estou aqui pregando o Evangelho de Cristo Jesus, porque esse é o desejo de Deus, que todos estejam com Ele na eternidade. Amém? Esse é o meu desejo, que todos conheçam a Deus como Senhor, conheçam o seu Filho Jesus, único, como Senhor e Salvador das suas vidas, e tenham esse encontro com Deus, e tenham nele a eternidade, a vida eterna, além desta vida. Ele continua aqui, né, dizendo, porque Deus então dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade de correr atrás do vento. Então, se agrade em Deus. Amém? Busque no Senhor este conforto, este consolo das situações difíceis. Mas saiba que Deus é aquele que Ele dá sabedoria, dá conhecimento e prazer ao homem, à mulher, à pessoa que lhe agrada. Porque Deus, Ele dá capacidade para você desfrutar daquilo que Ele colocou na sua vida. Amém? Amém? Deus dá esta capacidade. Então, pense, reflita nesta palavra. Há tempos. O tempo que você está passando, aquilo que você está passando, né, na sua vida, nesta terra, não é algo eterno, não pode ser eternizado. É claro que as lembranças, né, permanecem em nossas vidas, mas o Senhor trabalha de forma que a gente entenda que a eternidade está nele, que Ele é eterno. Amém? E aqueles que estão nessa terra, como nós aqui, né, como os cristãos, têm esta visão. Né? Esta visão. Paulo dizia, né, diz na sua carta, olha, eu estou aqui dividido. Quando ele estava preso, estou dividido. Porque eu não sei se eu quero logo aí ser julgado, provavelmente pelo tribunal romano, eles iam executá-lo, e ele já sabia mais ou menos bem disso. Ele falou, eu não sei se eu já vou logo, né, e vou para Deus, mas eu fico também assim, com meu coração na mão, porque eu amo tantos irmãos e quero tanto pregar a mensagem, né, de Cristo Jesus, para que outros tenham este Senhor que traz o seu amor ao seu coração, traz vida. Amém? Mas não depende de mim. Amém? É o Senhor. É o Senhor quem o faz.
Mas essa era a alegria de Paulo, né? E Paulo partiu. Paulo foi executado. Prisioneiro romano, julgado e executado. Mas ele vai dizer, ao final da sua carreira, que ele lutou e combateu o bom combate. Guardou a fé. Amém? Cabe a nós, cristãos, cabe a você, meu irmão, minha irmã, guardar a fé, guardar o amor do Senhor, porque é isso que você vai transmitir. É isso que você transmite nesta terra. Mas o Senhor dá alegria à sua vida. Amém? Não se separe dele. Vi também isto, que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, ou seja, o que vem da mão de Deus, né? O trabalho. É aquilo que Deus, então, é o comer, o beber, desfrutar daquilo que você, do seu trabalho. Isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? E Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Amém? Então, busque ao Senhor, que Ele te dê sabedoria, que Ele te dê conhecimento, que Ele te dê prazer para que você entenda sobre o tempo da tua vida. Que tempo você está vivendo hoje? Amém? Que tempo com Deus? Se Deus te deu a vida. Amém? E Deus te deu. Falamos lá sobre vida e morte. Mas você está com vida. Amém? Qual é o tempo que você está vivendo? Amém? Deus te deu tempo para vida. Deus te deu o tempo para a vida. E que tempo é este? Pode ser que seja um tempo de prantear num momento, mas mais à frente será de se alegrar. Amém? De saltar. Então, espere em Deus. Confie no Senhor. A cada dia. Feche seus olhos. Quero orar com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez pela tua palavra, pelo Eclesiastes, que com sabedoria fala sobre o tempo, ó Deus, nos ensinando que o Senhor é eterno, e o Senhor é o Senhor do tempo, e que devemos entender os tempos, ó Deus, da nossa vida, dessa curta vida nessa terra, mas, ó Pai, acima de tudo, não nos esquecer do Senhor, estar com o Senhor, nos agradar de Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor faz e tem feito em nossas vidas, Senhor. Sermos gratos ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor esteja tratando com cada coração, com cada vida, com cada irmão, cada irmã, Senhor, no tempo em que ela está vivendo. Ó Pai, no tempo que ele está vivendo, ó Deus, o Senhor conhece o seu coração, então que o Senhor trate, o Senhor fortaleça, o Senhor conforte, ó Deus, que o Senhor dê forças, ó Pai, ó Deus, trata com cada um dos teus filhos e filhas, ó Pai, aqueles que ainda não tiveram encontro contigo e talvez estejam presos em situações, ó Deus, nas suas vidas, nos quais eles estão aprisionados, ó Deus, ó Pai, é que o Senhor venha com o teu poder, ó Deus, alcançar esses corações, trazendo a tua salvação, trazendo a alegria da tua salvação, trazendo o teu amor sobre os seus corações, a salvação em Cristo Jesus, ó Pai, teu Espírito Santo sobre a vida delas, ó Deus, tratando, Senhor, ó Pai, operando com o teu poder, Senhor, operando a tua cura, Pai, operando o teu milagre sobre essas vidas, ó Deus, mas muito mais, ó Deus, trazendo a tua salvação. Ó Senhor, eu oro, eu te agradeço, porque o Senhor trata com cada um de nós, com aqueles que se agradam de Ti, com aqueles que se voltam para o Senhor, crendo, Senhor, do fundo dos seus corações, em verdade. Muito obrigado. Te louvo, ó Deus, te agradeço pela Tua palavra e oro em nome do Senhor Jesus. Amém.